Olá, clientes e amigos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Maidel, sou advogado militante no litoral do Paraná e hoje, dando seguimento na nossa série semanal de vídeos com esclarecimentos jurídicos, vamos tratar sobre o plano de saúde e suas negativas de cobertura. Tratando-se de plano de saúde, a primeira hipótese que ocorre à mente é quando o plano unilateralmente cancela a cobertura. Quando que o plano pode fazer isso? De acordo com a legislação que trata do assunto, o consumidor não pode ter um atraso anual superior a 60 dias. Então, contando todas as mensalidades que você paga dentro de um período de um ano, o teu atraso não pode superar 60 dias. Tendo superado 60 dias, o plano de saúde tem que te notificar com 10 dias de antecedência ao cancelamento da cobertura, isso é, até o 50º dia, e aí ele pode rescindir unilateralmente o plano. A partir desse momento, você infelizmente perde, amparado pela lei, a sua cobertura no plano de saúde. Outra hipótese frequente de dúvidas é a questão de: tenho um plano coletivo pela minha empresa e fui demitido. Permaneço com o plano? Aí vem uma questão interessante. Se a operadora do plano de saúde possui algum tipo de cobertura individual, além daquela coletiva que você assinava, você pode migrar para a cobertura individual. Se o plano não tiver a cobertura individual, não tem como você manter aquele plano coletivo. Aí, migrando para o plano individual, você tem que arcar com o custo integral do plano de saúde. No coletivo, a empresa arcava com uma parte, você arcava com outra parte. No individual, o custeio é integral do consumidor. Tá certo? E no plano familiar, uma família faz o plano de saúde e, infelizmente, por algum caso do destino, o titular do plano vem a falecer. Os seus dependentes permanecem com o plano? A resposta que a jurisprudência tem dado para essa questão é: o plano de saúde deve oportunizar, isto é, deve oferecer para a família a oportunidade de permanecerem no plano. E aí o encargo do pagamento passa a ser dos dependentes, que serão os novos titulares do plano. O plano de saúde não pode cancelar automaticamente o plano pela morte do titular e negar a cobertura dos dependentes. Ele deve inicialmente ofertar a esses dependentes a possibilidade de permanecerem no plano, tá certo? Agora, não estou falando de nenhuma dessas hipóteses. Estou com o meu plano pago, quitado, em dia, vigente. Precisei de uma cobertura e o plano negou. O que eu posso fazer? Tá? Então, já é primordial deixar em mente a seguinte questão: se está no período de carência contratualmente previsto, o plano não possui obrigação de pagar, exceto em casos de emergência. Tá? Assento o entendimento da jurisprudência já no sentido de que, se há uma situação de emergência, o plano não pode se negar a pagar, sequer por hipótese de carência. Então, emergência, o plano tem que cobrir, tá certo? Agora, não é uma situação de emergência, o plano não cobriu. Eu tenho duas possibilidades. Se essa negativa de cobertura for ilegal e eu preciso da cobertura, eu posso ir a outro hospital, a outra clínica, a outro médico, pagar particular e depois posso acionar o plano judicialmente pedindo o ressarcimento desses valores que eu gastei, com uma condição: esse ressarcimento fica limitado ao valor de tabela que o plano de saúde paga, tá certo? Ou tenho a segunda opção. A segunda opção é ingresso judicialmente com ação de obrigação de fazer para que o plano seja obrigado a me dar essa cobertura, tá? E quando que o plano pode ou não negar a cobertura de algum serviço pleiteado pelo consumidor, tá? Aqui o entendimento da jurisprudência é no seguinte sentido: vale o que foi contratado.
De regra, o plano é obrigado a cobrir tão somente aquelas hipóteses previstas no contrato. E a exceção é: se um médico especialista der um laudo fundamentando a necessidade de algum tratamento que não está na cobertura, o plano é obrigado a cobrir, tá? E quais são as hipóteses mais comuns? Alguns remédios que não estão na lista da Agência Nacional da Saúde, da ANS, tá? Desde que tenha esse laudo médico, de um médico especialista demonstrando essa necessidade. O tratamento home care, que é aquele tratamento quase como um hospital em casa, muito comum nos casos de ELA, esclerose lateral amiotrófica, tá? As limitações de prazo de internamento, que são ilegais, né? Se o teu tratamento está necessitando de um prazo maior, o plano não pode se negar a conceder esse prazo maior. Casos de cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica não é algo estético, é algo para a retomada da saúde da pessoa que já está com uma obesidade mórbida, tá? Caso de próteses, e aqui não estou falando de próteses estéticas, mas de próteses cirúrgicas, tá? Caso de tratamento de doenças infecto-contagiosas e de HIV, o plano de saúde não pode se negar a fornecer o tratamento e medicamento, tá? E a medicação, os remédios para quimioterapia feita em casa. Essa lista não se encerra aqui, ela é meramente exemplificativa, mas é uma lista das questões mais discutidas e que mais comumente o plano de saúde se nega a pagar e não pode se negar a pagar, tá? Uma outra hipótese interessante é que o plano também não pode se negar a pagar até mesmo as doenças pré-existentes à contratação do plano. Ou seja, já tinha doença antes de contratar o plano e o plano se negou a pagar. Mas tem uma ressalva aí. Se o plano de saúde tiver feito um laudo de que eu já tinha essa doença, e se o plano de saúde conseguir comprovar que eu estou pedindo essa cobertura de má fé, isto é, sabendo que eu já não poderia pedir, aí ele se nega dessa cobertura. Do contrário, ele é obrigado a cobrir também, tá? Uma questão nova que tem surgido com a pandemia, que tem assolado o mundo aí recentemente, é a questão de vagas na UTI. Posso acionar judicialmente o plano para me colocar na UTI se não existir vagas? Aí não é uma questão nem jurídica, é uma questão até de reserva do possível. Se dentro da rede de cobertura do plano existir essa vaga, sim, o plano é obrigado a disponibilizar essa vaga. Agora, se dentro da rede de cobertura do plano não existe essa vaga, não tem como o Poder Judiciário fazer o plano criar uma vaga que não existe. Então, é um tipo de ação que, infelizmente, é fadada ao insucesso, né? Então, a gente pode exigir a cobertura do plano, mas dentro de um limite possível. Se nós sabemos que o número de leitos de uma cidade ou de uma região está lotado, não tem como impingir ao plano que crie uma vaga inexistente, tá? Isso aí é uma questão já que não há como transpor. E aí outras duas questões também interessantes para tratar é a questão da responsabilidade por erro médico, tá? Então o profissional de saúde, que seja o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ou o próprio estabelecimento, a clínica ou o hospital, que seja da rede credenciada, em caso de falha na prestação do serviço, de erro médico, o plano responde em conjunto pelos danos causados, tá? Além, é claro, de havendo negativa de cobertura abusiva, como entende-se que o paciente já estava numa situação fragilizada, também cabe indenização por danos morais por essa negativa de cobertura, tá certo? O tema é longo, até acelerei um pouco a fala para o vídeo não ficar por demais extenso. Lembro aqui a quem é cliente do escritório que todos esses vídeos ficam no nosso canal do YouTube, fica disponibilizado para assistir em um outro momento. E relembrando que, havendo problemas, havendo necessidades,
procure o seu advogado e estamos à disposição. Um abraço.